Olá, bom dia, todos me ouvem bem? Professora, dá para ouvir direitinho. Oi, Adriana. Oi, bom dia a todos e todas aí. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Nós estamos te ouvindo super bem. Estou com fone aqui, deixa eu... que eu não tô, ele tá baixo para mim, deixa eu só tentar mexer aqui. Tá. Não, tá. Acho que agora foi. Foi. Tá super limpo o áudio. Que bom. Bom te ver. Também, olha só, eu posso quebrar protocolo aqui e já te dar parabéns pelo seu dia. Você faz aniversário e eu que ganho presentes da aula. Muito obrigada, tá? Parabéns, viu? Sempre faz essas coisas, né? Eu quero o protocolo, não vai ser professora Reivane, vai ser Rei, porque eu não consigo te chamar de Reivane, então vai ser Rei, vai ser para dar parabéns, que hoje é seu dia, um dia muito especial, desejar o melhor de tudo na vida para você, muitas realizações, muita coisa boa. E obrigada. Te dou essa folga hoje aí. Menina, você está sendo meu presente aqui, né? Imagina! Não, Super gente, presente, eu não podia receber um presente melhor. rasgação de seda, gente. Poxa, foi muito bom mesmo. Que Maravilha. bom. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Dri, se os alunos já estão ok, acredito que sim. Obrigada aí, a Ana Paula já está me desejando feliz aniversário. Já explanei, gente, pode ir dando parabéns. Eu não sei se ela falou, mas hoje é aniversário dela. Eu escolhi a Adriana para vir aqui hoje, Não para foi... ver se eu fico sem falar, né? Não vou deixar ela sem palavras, não, gente. Como se eu conseguisse, né? Faz parte, né? A gente não consegue. Vem cá, eu não tô te vendo. O que eu faço? Eu tô olhando, eu tô vendo a tela. Não, será que eu tenho que mexer em alguma coisa aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Mas você tá com a tua câmera ligada, não tá? A minha tá. Tô te vendo. Eu também tô me vendo assim, né? Agora eu vi. A gente vem numa... Ih, agora eu tô me vendo duplamente. Verdade. Porque eu tô com duas coisas ligadas. Você tá conectado em 2 lugares? 2 lugares, Mas a minha imagem tá boa para vocês? Ela tá um pouquinho granular. Aqui eu tô vendo a minha imagem, tá bem picotada, assim. Será que tá ruim? Será que é pelo fato de eu estar em 2 lugares? Eu não faço a menor ideia, Rei. Eu nunca entrei. É a segunda vez que eu dou aula pelo Teams, eu não uso. Eu não sei nem, dá para mostrar coisa, compartilhar e tal, tela, essas coisas? Dá sim. Tem aqui em cima, tem do lado, não sei se no seu aparece assim, tem uma câmerazinha, o microfone e tem uma setinha do lado do botão vermelho de sair da reunião. Aí nessa setinha você aperta compartilhar tela. Para mim aparece abrir bandeja de compartilhamento, acho que é isso, né? Sim. Se tiver qualquer coisa também, ou você pode me enviar aqui pelo WhatsApp o arquivo e eu compartilho também por aqui, mas acho que é mais fácil porque vai andando, né? O pessoal tá falando que a minha imagem tá embaixada, eu não sei o que eu faço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do computador, vou ficar só no celular para ver o que acontece. Tá bom. Querem alguma dica aí? Porque... Gente, tá com... O que é? Tá num fundo de floresta? O meu? Será que fui eu que botei isso, gente? Eu tô com fundo
Mas o quê? Você tá? Nós duas estamos dentro de uma floresta, para mim. Isso, Maria. Eu não. Eu tô Gente, aqui que doido! normal, assim, com um fundo branco atrás, assim, um armário. Agora tá, agora eu tô. Gente, será que vai. Ai, gente, ficou muito engraçado. Eu vou printar essa tela aqui e vou mandar para você depois, para você ver. Que eu tô eu e você numa floresta, assim. A gente tá, tipo, na floresta amazônica. Eu vou Gente, então printar, vou te mostrar. mas Gente, que. ainda. Não, agora. Então, agora tá de novo, mas eu vou tirar. Que acho que agora eu aprendi como é que eu tiro. Mas a minha imagem eu não sei o que fazer para mexer. Acho que ainda tá granulada para vocês, né? Nem, não tá muito, agora tá, parece que diminuiu, mas não sei se é porque eu tô no celular e eu não consigo ver É, não sei. É porque eu não tenho baixado o Teams. Eu entrei no. o aplicativo. Eu Não, entrei mas não tem pelo. necessidade não de baixar. Pois é. Problema não. A floresta não aparece. Ainda bem, gente. Vocês vão achar que eu tô louca, né? Que eu tô vendo floresta no fundo. Eu vou mandar para vocês verem que eu não estou maluca. Não, não. Ah, ficou engraçado. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Ah, Eu acho que. vou mandar para você. Aí não dá para mandar no chat, né? Aham. Vê se continua Deixa eu bom, ver. Nicole. Ó, a floresta, a Gisele tá falando que que a floresta não aparecem para elas. Então, menos Ah, mal. menos mal, porque assim, vocês não estão perdendo nada. Eu vou mandar para a Reivane para ela ver, que eu não estou ficando doida, mas fica muito estranho, gente. Deixa eu ver. Eu mandei no WhatsApp para você. Eita, é Você viu? mesmo. Que engraçado. E aparece uma do lado da outra, né? Aham. Aí fica eu e você na floresta, como se a gente estivesse dando aula de dentro da floresta. Pior de tudo, atrás do muro. Gente, que doido isso. Deixa abaixo. Mas para mim não apareceu essa imagem. Bom, Não apareceu, não. agora eu já sei onde bota, então não vou clicar mais, porque É, a sua imagem tá melhor agora também. eu não fiz nada, então que bom que melhorou. Doido. É. Bom, pessoal, acho que a gente pode começar já, né? Já são 10h30. Que, ó, deixa eu ver aqui. Já tem 32 pessoas. Evelyn, você tá por aí, Evelyn? Evelyn é minha monitora. Ah, legal. Tô aqui, tô aqui. Bem, você acha que já tem bastante gente na sala? Eu tô vendo aqui que tem 32 pessoas. 32 pessoas. Isso. Tá, então tá ok. A gente pode ir começando então, né? Eu já coloquei aqui para gravar, certo? Então eu vou apresentar a professora Adriana. Aí depois, né, eu vou dar a palavra para ela e a gente vai guardar um tempinho no final, né? Vocês podem até ir colocando algumas questões no chat. Se Adriana, se você quiser, pode ficar à vontade para simultaneamente você responder também, ou se você quiser deixar mais para o final, tá? Fica bastante à vontade. Deixa eu só ver aqui se já está gravando direitinho. Deixa eu só agora fazer. Então, gente, para quem já todo mundo já deve conhecer, né? Eu já falo da professora Adriana já em todas as nossas aulas de psicologia do esporte, né? Para mim, essas aulas de psicologia do esporte foram um presente e um desafio ao mesmo tempo, que eu herdei do professor Paulo Ribeiro, né? Um monumento também da psicologia do esporte, né? No Brasil e no Rio de Janeiro, especialmente. E hoje a gente não podia inaugurar o Papo Profissa com ninguém mais, ninguém menos que a professora Adriana Lacerda, que, além de todo o currículo dela, tem um item do currículo que é oculto, que é amiga da professora Reivane. Isso é o mais importante. Que é o mais importante, inclusive, né? É o que tem maior pontuação no Lattes. Ah, minha amiga do aniversariante.
Não posso deixar de falar uma brincadeira, né? Senão Senão não é você e não é a gente, né? Pois é. Então, gente, a professora Adriana Lacerda, ela é psicóloga, né? Psicóloga do esporte, especialista em psicologia do esporte aplicada ao alto rendimento. Ela é mestre em motricidade, ciência da motricidade humana, doutoranda em psicologia pela PUC-Rio, e ela é presidente da ASOPERJ, que é a Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Com certeza, eu não coloquei aqui todas as suas colocações, né? Psicóloga da equipe da Confederação do Nado Sincronizado, do judô, já participou, já viajou com as equipes pelas Olimpíadas, enfim, ela vai contar um pouquinho aqui para hoje para a gente, um pouquinho da história dela, da história da entrada dela na psicologia do esporte, né, no percurso profissional dela, né, sinalizando, né, as principais funções, os principais desafios da psicologia do esporte, da atuação do psicólogo, né, nessa área que é tão necessária, tão importante, mas ainda relativamente pouco valorizada, né? Não sei se no mundo todo, né, eu penso que a psicologia, dependendo da cultura, dependendo do lugar, né, ela tem representações diferentes, ela tem valores diferentes, então, certamente, a Adriana vai estar trazendo aqui para a gente esse olhar, né, do mundo e do Brasil. Obrigada, Adriana, por ter aceitado o convite. A palavra, então, está com você. Imagina, eu que agradeço, professora Reivane, muito formal. Para mim é uma honra não só, né, estar presente aí com seus alunos, mas participar de um espaço, né, que você abre aí para a área, e tenho certeza que você está dando conta do recado com muita maestria, como sempre, né? Uma pessoa que eu admiro, que tornou-se uma amiga, né, na passagem que eu tive pela Veiga. Eu também fui docente durante 7 anos, né, ministrando essa disciplina, e é sempre muito bom a gente falar do que a gente gosta, e a Rei me conhece, sabe que eu tenho, por característica, né, quando eu faço as minhas aulas, eu procuro trazer não só o embasamento teórico para vocês, mas trazer realmente o que eu falo que são os bastidores da área, né, o que acontece ali nos bastidores. Então, isso dá para vocês aquele link, né, do que acontece, do que está no livro e a prática em si, né? Então, eu procurei, assim, é claro que falar de um tema tão, tão amplo, né, e, assim, Reivane está falando em várias aulas, né, eu não tenho como resumir, né, numa aula só. Então, eu tive o cuidado de preparar alguns slides, assim, só para estruturar mesmo a minha fala. A Rei sabe que eu falo bastante também, ainda mais quando é de psicologia do esporte. Então, eu vou ficar atenta aqui no tempo para não... Estou até com o meu celular aqui do lado para poder controlar, porque senão realmente me extrapolo aqui, porque eu me empolgo, né? Mas acho que fica interessante eu dividir a aula em alguns tópicos, né? Eu diria assim, com um encadeamento, e pensando realmente assim, o que seria interessante para vocês, diferente do que a Rei já vai passar, né? Enfim, em termos de proposta aí de ementa para vocês, mas que pudesse, então, agregar um pouquinho e ser algo diferente do que vocês vão ver na aula dela. Então, como ela falou, né, eu tenho a experiência que a gente fala que é o esporte de alto rendimento, e aí, se vocês puderem escrever no chat aí para mim, se tem algum atleta, se tem algum praticante de atividade física, ou alguém que tenha já competido, bota o euzinho aí no chat, só para eu saber. Se for, sou atleta de natação, ou já competi jiu-jitsu, só para eu saber aí quem já tem esse lado, né, dessa ligação com o esporte, porque eu acho que é bem interessante e entende essa linguagem quando a gente fala alto rendimento. O que é alto rendimento, né? Então, alto rendimento é aquele esporte que visa resultado, onde a gente vê na televisão, né, que tem a medalha, que tem a Olimpíada, que tem o Mundial.
Então, é esse esporte que demanda do sujeito tem uma exigência com relação a alguma coisa que ele precisa entregar, na parte física, na parte técnica e também na parte psicológica, né? Então, deixa eu botar aqui o slide, vou ver se vocês conseguem ver meu compartilhamento. Tá aparecendo, Rei? Ainda não, Bri. Vê se vai. Não? Não, ainda não. Se você quiser passar para mim. Peraí, eu não botei, eu não cliquei aqui, agora vai, peraí. Tá. Agora tá. Tá? Agora sim. Só que eu não consigo ver vocês, mas enfim, você no caso, né? Mas Tudo bem. se tiver alguma coisa do chat, gente, fiquem à vontade, como a Rei falou, se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, eu não sei se eles abrem o áudio ou faz pelo chat? Pode. Então, pode fazer pelo chat, mas então, nesse momento, enquanto você está apresentando, você não vai conseguir visualizar, eu posso anotar aqui, mas vocês também, pessoal, vocês podem ficar à vontade de abrir o microfone, o áudio, rapidinho, e fazer a questão. Só peço, né, o cuidado para vocês, ao ligarem o áudio, depois lembrar de desligar, para não causar aquele ruído, né, e problemas na própria gravação, no áudio dos outros colegas. Então, podem ficar à vontade, sim, para abrir o áudio e perguntar, certo? E caso vocês prefiram colocar no chat, eu vou anotando aqui, depois eu também passo para a professora Adriana. Tá ótimo, perfeito. Porque eu não consigo ver o chat também, né, então, mas fiquem à vontade. Bom, então aqui, como a Rei falou, ela já deu uma introduzida aí na minha trajetória, né? Enfim, sou formada pela PUC, tenho especialização até pela Veiga em Psicologia Aplicada ao Esporte de Alto Rendimento, tenho a formação em TCC pelo CEPAF. Ô, Rei, a tua turma é de que período? Ela é sétimo, oitavo período, né? Tá. Tem assim, gente um pouquinho misturada, assim, sétimo, oitavo, nono, mas assim, é prioritariamente de oitavo. Tá, e são os três campos que tem agora a Veiga, não? Essa turma, essas disciplinas, né, como elas foram virtualizadas agora nesse momento da pandemia, tem pessoas de Cabo Frio, legal. Tijuca e Barra. Bacana, então. Tá, beleza. Então, eu sou mestre em Ciência da Motricidade Humana, sou doutoranda da PUC, vou defender agora meu doutorado em julho, se Deus quiser. Como ela falou, eu sou presidente da SOPERJ, estão todos convidados a conhecer, quem tiver interesse, tem o nosso site lá da SOPERJ, que é a Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Eu entrei agora na gestão da ABEPEX, que é a nossa Associação Nacional de Psicologia do Esporte, que é a Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, então estou na diretoria agora também. Enfim, sou psicóloga clínica, eu sou sócia de uma rede de coworking em psicologia, que é a Copsico, e sou organizadora e autora de 2 livros nessa área, né, da psicologia do esporte. Eu ia pegar o livro e esqueci, mas no meu site vocês conseguem achar também, no Adriana Lacerda, e quem precisar de alguma indicação também, se quiser, depois eu vou disponibilizar meus contatos, pode me pedir. Mas a gente tem eu e a Clarice Medeiros, né, que vocês devem conhecer também, professora aí da Veiga. Sim, ela é supervisora da equipe de estágio, do SPA. Perfeito, em esporte, né? Isso. Então, a gente, enfim, organizou e a gente já publicou 2 livros, né, que é esses que estão aí, Psicologia do Esporte na Atualidade, e que foi de 2017, o Esporte, Saúde Mental e Sociedade, que a gente lançou no passado. Além disso, eu sou supervisora, sou consultora, palestrante, e como a Rei falou, eu tenho passagem aí por algumas instituições, né, como o Clube de Regatas do Flamengo, a Confederação Brasileira de Judô, a Seleção de Nado Sincronizado e o Comitê Olímpico Brasileiro. E hoje, aproveitando o espaço, né, que a Rei deu de fazer um pequeno jabá, eu estou coordenando um curso junto com o Paulo Ribeiro, que ela já mencionou aí,
que é um curso de formação integral em Psicologia e Neurociência do Esporte no Exercício. Então, é um curso que não é voltado só para psicólogos e psicólogas, é voltado para estudantes também, não só da área da psicologia. Então, é um curso completamente online. Também, quem tiver interesse pode me mandar no privado, que aí eu mando todas as informações. E ele começa agora na quinta-feira. A gente está com uma primeira turma praticamente fechada, né? Temos já praticamente todas as vagas preenchidas, e a gente começa agora na quinta-feira. É um curso de 5 meses. E aí, assim, dentro dessa trajetória aí que eu coloquei, vocês estão vendo ali do lado, né? À minha direita, tem uma foto que eu destaquei em amarelo, porque é o que mais me pergunta: como é que você foi parar na psicologia do esporte? Porque hoje vocês estão tendo a oportunidade de ter essa disciplina, né, como obrigatória. A Veiga é uma das poucas universidades que oferece essa disciplina dentro, né, da cadeira, dentro da grade de psicologia. Então, já é um diferencial, né? E na minha época, na PUC, assim, eu não tinha acesso, como vocês estão tendo agora, né? De saber que existe essa área aplicada da psicologia. Então, eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei, e sempre gostei daquela máxima que a gente fala da psicologia, que é, eu gosto de ajudar pessoas, né? Então, eu sabia que eu tinha alguma coisa assim, bom, na humanas, tem um pezinho em humanas, já deu uma clareada. E quando eu estava já quase no final da faculdade, eu conheci um colega de turma, que foi o Rafael Zaremba, que também é uma referência nessa área, e ele me apresentou, né? Ele falou: não, mas existe a psicologia do esporte e tal. Eu falei: bacana. Porque o meu contato com o esporte tinha sido esse aí. Eu fui atleta de vôlei, mas vocês não estão me vendo, né, enfim, pessoalmente, mas eu não sou Reivane com 1,90 m, né, quase uma Ana Hickman. Eu sou baixa para o esporte vôlei, né? Então eu tenho 1,65 m. Na minha época não existia aquela posição que é a líbero, né, que muitas pessoas conhecem, que é a Fabi, que foi, né, jogadora da seleção, e que só defende, que a função dela é só defender. Então, enfim, minha carreira no vôlei não durou muito tempo, né? Enfim, fui aquela atleta frustrada, mas me encontrei, então, nas minhas duas paixões, que foi unir a psicologia e o esporte. No final, aí a gente já passa aqui para o seguinte: no final, faltando um ano para eu me formar, eu descobri não, mentira, eu tinha um colega, um amigo que era professor de natação no Clube de Regatas do Flamengo. Aliás, os flamenguistas, né, hoje estão felizes, né? Enfim, você deve ter flamenguista aí nessa turma. Saudações, inclusive. Saudações. E aí eu fiquei sabendo de uma vaga de estágio no Flamengo. E aí eu pensei, né? Falei: gente, eu não tenho experiência nenhuma, mas se estágio prever ter a experiência, então eu já estou na desvantagem, né? Assim, então eu já estou 0-0 com quem for entrar, porque eu sabia que ninguém ia ter experiência nessa área, né? Então, que talvez não fosse um critério de escolha para essa vaga. E resolvi aplicar. E foi, então, que o Paulo Ribeiro, na época, era o psicólogo do profissional, né, da equipe profissional, e eu fiz o processo seletivo com ele e passei. Então, eu fiquei o final, né, o último ano da graduação como estagiária, e fui trabalhando com todas as equipes do futebol de base, que a gente chama. Não sei se vocês sabem, mas o futebol ele é dividido por idade, assim como outros esportes também, né? Quando a gente fala dos clubes, a gente tem, alguns chamam infantil, juvenil, juniores, ou fala sub-20, sub-17, então ele é dividido por categorias. Então, no Flamengo, eu fui trabalhando desde as categorias pequenininhas, né, 9, 10, 11 anos, que é o mirinzinho, até os juniores, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Eu fiz questão de botar a seta, né, para poder me localizar, porque fora eu, só tinha Patrícia Morim na época, que era presidente do clube, né, como mulheres, e vocês estão vendo ali todo, né, a comissão técnica. Então eu estou falando de treinador de goleiro, técnico, diretor, massagista, auxiliar, treinador de goleiro, quem mais está ali? Roupeiro, né? Então, assim, era uma comissão técnica bem extensa, e eu, como psicóloga, esse foi o último título que eu acompanhei, né, que eu estava presente, que foi 2011, quando a gente foi campeão da Taça São Paulo, e eu fiquei no Flamengo durante 12 anos, né, nessas categorias de base,
e saí de lá em 2011, que foi esse último título aí. Inclusive, alguns jogadores, né, são conhecidos, o César, que é o goleiro, que continua até hoje no clube. Deixa eu ver se tem mais alguém que está no Flamengo, talvez não, mas tem meninos que fizeram carreira em outros lugares, né, em outras agremiações. Esse aqui é o Marlon. Cadê minha setinha aqui, ó? O Marlon hoje está, se não me engano, ele está no Corinthians. Alguns meninos não vingam, porque a gente sabe que está o Negueba, que é conhecido também, o Nixon. Então, tem alguns que conseguem realmente fazer carreira, vamos chamar assim, né, dentro do futebol, mas é um nicho muito competitivo, eu diria, né, porque a gente vê o número de meninos que chegam nos clubes, né, com essa ideia de ascensão, de realização não só pessoal, mas também familiar, a reboque, né? Então, esses meninos já chegam nesse universo do futebol com uma carga muito grande de cobrança, porque tem que dar certo, né? Eles imaginam, ninguém entra no futebol, enfim, eles não entram achando que não vão ser um Neymar da vida, ou que não vão ser um Ronaldo, ou que não vão ser um Messi, né? Então, essas nuances do futebol, esse universo, ele é um universo muito particular, né? Muito próprio, muito específico, com as suas particularidades, e eu tive que entender como é que era esse funcionamento. Pela experiência que eu tenho, posso dizer para vocês que o futebol é um universo à parte. A parte do quê, Adriana? O que você quer dizer com isso? Quando eu fui para os esportes olímpicos, né, tá aí a foto do nado e do judô, a dinâmica, o funcionamento, a engrenagem é bastante diferente, né? O futebol no Brasil ainda peca por um certo amadorismo. A gente vê isso, né? A própria seleção é um reflexo, aí eu estou me referindo à nossa área também, né, da psicologia. A gente não tem psicólogo na equipe profissional, e a gente acaba tendo as consequências disso, né? De um esporte que muitas vezes culturalmente já tem os seus vícios, né? Já carrega esses vícios, e isso tem um reflexo. Então, na parte de evolução da área da psicologia, a gente ainda está... Deixa eu tirar aqui, gente, desculpa, para não ficar o WhatsApp. A gente ainda está bastante atrasado, eu diria, em comparação aos outros esportes olímpicos, né? Então, assim, a gente já avançou muito. Hoje, para vocês terem uma ideia, dos 4 grandes clubes que a gente tem, né? Então, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, 3 deles têm psicólogos no profissional e todos têm nas categorias de base. Então, isso já é um avanço. Agora, falar da possibilidade do trabalho, né, da qualidade do trabalho, isso já é um outro tema, porque eu ali, como vocês estão vendo, eu estou mostrando uma equipe. Ali eu estou falando de um plantel de 60 atletas que tinham nos juniores. Essa foto que está aí são os meninos que estavam no campeonato somente, né? Então enfim, é uma parcela pequena, né, do todo. Então, você trabalhar dentro de um clube, eu trabalhava às vezes com 240 atletas, que eram todas as categorias, né? Então, o trabalho, muitas vezes, ele era priorizado. E eu vou falar um pouquinho para vocês, principalmente da parte de avaliação psicológica, que eu acho que é alguma coisa interessante, e fica muito difícil você acompanhar individualmente, né? Tipo, 240 atletas, você começa a ter que estabelecer prioridades, critérios, né? Mesmo tendo estagiários, a gente conseguiu. O Paulo, né? Hoje ele está no Botafogo, ele é muito respeitado, né? Nesse meio do futebol, como psicólogo, e ele conseguiu montar uma equipe de estágio no Flamengo, né? Então a gente tinha estagiários, né, em cada categoria, mas mesmo assim ainda era muito pouco perto do que a gente, né, precisava realmente, né? E fora esse olhar, né? Eu assim, aí falando já dos bastidores, esse caso aqui eu faço questão de falar. O Paulo Henrique, que é esse aqui que era o técnico, que está do lado do troféu, ele faleceu, infelizmente, mas era um cara que ele é ex-jogador, ele jogou no Flamengo, ele já tinha uma história. Então você imagina a identificação da equipe com ele, né? De ser um cara que eles já admiravam, porque, enfim, tinha uma história no Flamengo, né? Ele já tinha passado pelo que os meninos passaram.
mas era um cara que dava muito crédito para a psicologia. Na época dele não tinha, ele não teve esse trabalho. Então, muitas vezes o preconceito com relação à nossa área vem da falta de conhecimento. Então, o meu primeiro objetivo com ele, nessa equipe, porque a gente não trabalha só com os atletas, era realmente sensibilizá-lo e assim, passar para ele qual era o meu trabalho, né? Como é que eu poderia ajudá-lo? E ele entender que eu era uma figura ali complementar ao trabalho dele, né? Que eu estava ali para somar, e não para ser bode expiatório, para ser X9, para passar para ele o que os jogadores estavam falando dele, e vice-versa, né? Porque às vezes tem muito isso, existe uma desconfiança, né? O que a psicóloga está fazendo ali? Aí a gente faz um trabalho de grupo, aí a equipe fala mal do técnico, e aí o que você faz com aquela informação? Então, vai muito da crença do que as pessoas acham que é o trabalho. Tem gente que não tem ideia, e aí ficava muito a cargo do treinador a minha inserção, né? Eu tinha treinadores que realmente, assim, boicotavam o trabalho, não encaminhavam os atletas, a gente via a demanda, então dava mais trabalho, né? Você tem um fator que já dificulta a tua inserção, muitas vezes pela falta de conhecimento. Mas eu posso dizer que, assim, se eu colocar na balança, eu tive mais saldo positivo do que negativo, nesse sentido, né, de aceitação, de entrada no trabalho. Eu realmente fui muito feliz nesse ponto, né, no futebol, que eu digo, né, que já carrega essa crença. Quando eu vou para o esporte olímpico, que a gente chama, assim, o Flamengo acabou me abrindo portas, né, porque eu falo que sou psicóloga do Flamengo, né, as pessoas olham de uma outra forma, né, e acabou me abrindo portas, né, de poder atuar em outras equipes. Então, na época, o fisiologista, que eu acho que não está aqui, o Paulo Figueiredo, porque ele era do profissional, ele era fisiologista do profissional, conheceu o meu trabalho e ele era fisiologista do nado sincronizado, que agora chama nado artístico, tá, gente? Mudou o nome, eu nem consertei aqui. E aí eu comecei a trabalhar, aí olha o nível, vocês estão vendo o contraste ali, eu saí de um ambiente completamente masculino e machista, né, para um ambiente completamente feminino, né, porque era o nado, agora ele abriu para dueto misto, então você tem homens competindo também, mas nessa época não, aqui eu tenho, assim, só de homem, eu tenho fisioterapeuta, e na época o preparador físico também era homem. De resto, eram 3 técnicas, as árbitras, todas mulheres, que são essas aqui de azul, as atletas, obviamente, né, feminino. Aqui ainda estava já tinha o dueto misto, que é o Renan fazia o dueto com a Giovana, médica, supervisora, então todas as mulheres, né? Então já era uma outra demanda, né? Já era uma outra realidade para mim. E o nado, eu comecei a perceber, apesar de ser um esporte que ele divide a atenção com a natação, o salto ornamental e o polo aquático, todos eles estão dentro da mesma confederação, a gente fala que o nado artístico ele é como se fosse o patinho feio dos esportes aquáticos, porque patinho feio no sentido assim, é o esporte que tem menos verba, né? É o esporte que não tem tanto holofote em cima, que não é todo mundo que conhece. Natação todo mundo conhece, né? Mas a gente tinha, mesmo não tendo esses recursos todos, a gente tinha uma equipe interdisciplinar montada. Tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, tinha médico, tinha psicóloga. Então, isso dava para a gente uma estrutura de trabalho muito bacana, que não necessariamente implicava em resultado, porque, historicamente, o nado brasileiro, em nível internacional, ele não tem grandes realizações, colocações, né? Então, só para vocês terem essa ideia de que, por exemplo, esse campeonato que a gente que foi no Paraguai, é o sul-americano. Assim, no campeonato sul-americano, a gente tem uma certa hegemonia, mas quando a gente vai para um nível internacional, de mundial, a Olimpíada, a primeira vez que o nado, como equipe, foi para a Olimpíada foi em 2016, porque a gente é país sede, né? Então a gente conquistou a vaga por ter sido país sede. Então foi uma outra realidade que se apresentou para mim, mas não menos importante, né? Fazer esse trabalho de preparação psicológica com as atletas, a minha demanda era muito na relação das técnicas com as atletas,
porque eram 3 técnicas com 3 perfis completamente diferentes. Então, vocês imaginem esse cenário, né? 3 pessoas diferentes dando treino para uma mesma equipe, e a equipe respondendo de formas diferentes para essas 3 treinadoras, né? Mas, assim, foi um trabalho, assim, que eu tenho registro de muito carinho, porque existia uma troca muito grande, um respeito, e uma interdisciplinaridade como deve ser, né? A troca em três áreas, né? Digamos assim. E aí, o nado, eu fiquei durante 8 anos, eu encerrei, a gente fala em ciclos, né? Em ciclos, que nem a Olimpíada, que é de 4 em 4 anos, eu encerrei o meu ciclo em 2016 na Olimpíada aqui do Rio. Depois do nado, paralelamente, eu comecei também no judô. O judô, como é que foi essa oportunidade? Eu estava num congresso apresentando um trabalho que eu nem me lembro exatamente qual foi, mas um trabalho sobre psicologia do esporte, e o preparador físico do judô na época, que eu acho que ele nem está nessa foto, ele me abordou e falou: olha, eu gostei muito do seu trabalho, né, o que você apresentou e tal, a gente está montando uma equipe na confederação e você não quer mandar seu currículo? Tá? Eu falei: não, claro, né, quero. E isso foi em 2004. E aí eu comecei, então, a trabalhar, que está certinho aqui. O judô, ele já é mais equiparado, né, em termos de gênero, porque a gente tem equipe feminina, tem equipe masculina. A própria comissão técnica, ela é bem heterogênea nesse sentido. Então, por exemplo, aqui é fisioterapeuta, assessora de imprensa, nutricionista, aí tinha ou fisioterapeuta também, estrategista, técnico, a outra nutricionista, massagista. Então, era bem dividido, digamos assim, né? E o judô foi, se eu posso dizer para vocês, assim, um trabalho próximo ao ideal, foi o que eu tive no judô. Em termos de estrutura, em termos de recurso, em termos de abertura, em termos de tudo, assim. E aí foi quando eu coloquei o contraponto com o futebol. Então, tudo que eu não tive no futebol, por conta desses motivos que eu coloquei para vocês, né, que são vários, no judô foi a realização realmente, assim, tudo que a gente para pensar assim, nossa, isso aqui eu li num livro e agora eu estou tendo na prática, né? É um trabalho muito bacana, né? Fiquei 12 anos na confederação, também até o ciclo de 2016. Então, peguei a Olimpíada de Atenas, que foi 2004, 2008 foi Beijing, eu estava grávida, então não fui. E aí voltei para Londres em 2012. E 2016, que foi no Rio. Então, tive 3 experiências olímpicas, digamos assim, e foi através do judô o judô que me proporcionou. Como a Rei falou, assim, vocês estão vendo ali, eu estou ali com o uniforme, eu acompanhava treinamento, competição, eu estava junto com a comissão técnica, então a gente reunia a equipe de tempos em tempos para fazer os treinamentos, então era uma semana e meia, e a Adriana estava lá dando o suporte, assim como as outras áreas, né? Então, foi um trabalho que eu me orgulho muito, assim, que foi muito rico. Chegou a ter uma outra psicóloga que trabalhou comigo também, porque era uma demanda grande. Todas as áreas tinham, no mínimo, 2 profissionais. E a Luciana, ela trabalhou comigo se não me engano, de Londres até Rio 2016. Então, foram 4 anos, mais ou menos. E também, paralelo ao judô, eu lembro quando eu saí do futebol, eu falei assim, gente, eu nunca mais volto pro futebol. Só que foi mentira, eu voltei para esse clube, né, que é o Clube Atlético Barra da Tijuca, mas só porque esse cara que está aqui no meio, que é o Otávio, que era o coordenador, ele falou assim, Adriana, você tem carta branca para você fazer o que você quiser. E na comissão técnica, desde treinador até auxiliar, até preparador físico, eram todos formados em educação física e todos tinham entendimento do que, assim, pelo menos de que essa área era importante. Alguns não sabiam, outros sabiam o que era o papel, mas eles tinham essa compreensão, esse entendimento e esse mínimo conhecimento, né, de que era uma área que precisava estar agregada ao trabalho deles, né, a parte física, a parte técnica e tática. Então, assim, quando ele falou, você tem carta branca, eu falei, poxa, então vou conseguir fazer tudo que eu não consegui fazer no Flamengo, vou conseguir fazer no Atlético. E foi realmente o que aconteceu.
E aí, como eu não podia ficar à frente full time, eu chamei a Carol Muniz, que é uma psicóloga, né, que hoje é minha filhota, assim, uma menina maravilhosa, foi para o Vasco depois, a partir do Atlético Barra da Tijuca, ela teve o convite para ir para o Vasco, e ficou lá até um mês atrás, acabou saindo, pediu demissão para poder ter outros projetos, mas lá no Barra a gente realmente fez um trabalho assim maravilhoso. Só acabou porque realmente o recurso deles, né, com a pandemia ficou limitado, as equipes tiveram que parar, e aí eles encerraram as atividades, e aí eles viraram um clube serrano. E aí no Serrano ainda não tem a área da psicologia, mas o Otávio está brigando, está, enfim, fazendo de tudo para a gente conseguir inserir a área da psicologia lá. Então, essas assim, são as minhas vivências hoje. Eu tô no consultório como psicóloga do esporte, então os atletas... Eu falo que agora eu sou carreira solo, né? Eu não estou vinculada a nenhuma instituição. Eu acho que eu dei a minha contribuição, sabe? Hoje eu consigo ter mais flexibilidade, né? Eu tenho 2 filhos, a Rê conhece meus filhotes, então eu consigo me dedicar mais. Acho que foi uma questão de prioridade, de escolha, porque me demandava muito, eu ficava muito ausente, né? E fiz essa escolha. Então, no consultório, eu tenho os atletas vindo até mim, com as mesmas demandas, né? De muitas vezes melhorar resultado, de trabalhar ansiedade, trabalhar autocobrança, mas eu tenho ali aquele tempo estipulado, né? Tipo, uma vez na semana, 50 minutos, agora eu estou atendendo online, mas eu consigo ter mais qualidade seria a palavra, né? Mas eu tenho um atleta ali para mim, sabe? 50 minutos com o espaço dele, com a escuta dele, não tem ninguém interferindo, porque nesses cenários aí que eu apresentei para vocês, acaba que, assim, no futebol, aqui, vocês estão vendo o campo, né, de futebol. Nessa época, a gente não tinha um espaço para atender, de atendimento, uma sala. Isso foi uma conquista aos poucos, né? Hoje existe o departamento. Mas, às vezes, eu atendia ali na beira do campo, fazia uma anamnese, né, uma entrevista inicial ali com o atleta, e aí passava a gente, interrompia, né? Então, assim, não é o ideal. Então, hoje, eu atendendo no consultório, eu sei que aqueles 50 minutos o atleta vai estar ali comigo, aí tem uma periodicidade, porque no esporte de alto rendimento eles viajam muito. Então, tem um menino que eu atendo do Fluminense, que é sub-20, ele de 12 meses, 6 meses, ele está viajando, ele está em competição. Então, às vezes, marca um horário, aí não pode, porque está tendo treino integral, aí vai ter jogo, aí sai o quadro de trabalho é semanal, então a cada semana muda. Então, isso dificulta, né, a sistematização do trabalho. Então, hoje, com a realidade que eu tenho, me permite ter esse acompanhamento de forma mais sistematizada, né? E quando o atleta chega no meu consultório, eu já sei que, de antemão, que ele está querendo o trabalho, não é nada imposto, o que muitas vezes em confederação e nas instituições acontecia, né? Então, assim, tem que falar com a psicóloga, assim, às vezes o atleta não quer, né? E no consultório, não, quando ele chega, realmente ele já tem uma noção, assim, você perguntar, mas qual a demanda? Ele já sabe, porque eu estou ansiosa, porque ou um atleta eu ouvi outro dia, eu achei o máximo, ele falou, não, eu não tenho uma demanda específica, mas eu sei que eu posso melhorar na parte mental, e eu não faço esse trabalho. Então, é exatamente nisso que eu ajudo ele, né? Um atleta de tênis, que, aliás... Rei, você voltou para o tênis? Na verdade, não voltei, ainda estou ainda me aquecendo. Então estou atendendo, né? Estou atendendo um menino. Você falou. Um projeto social também, mas do tênis, 14 anos, mas o meu jogo mesmo não, mas a gente vai marcar, pode ficar tranquila, a gente vai ter uma... Tá? Eu agora estou com epicondilite, que é a lesão de tenista, que eles chamam, porque eu comecei a jogar beach tênis, né? É porque eu sou assim, eu acho que eu ainda sou atleta, entendeu, gente? Então, assim, eu corro, eu faço beach tênis, eu faço academia, então aí acabo me machucando. Ela acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para correr. Já fiz meu treino hoje, inclusive, 6 horas estava na lagoa. Sim, quando você me mandou a mensagem às 6 horas da manhã, eu imaginei isso. Meu dia já começou. E eu sei que você tem filha pequena que acorda cedo também, então... Sim, tranquilo.
Só aproveitar esse corte aqui, então, que você deu, né? Uhum. Estamos falando do trabalho, do seu trabalho enquanto psicóloga vinculada a uma instituição, né? E agora, essa flexibilidade que você tem, né, do trabalho no seu consultório, isso é uma questão muito importante, né, no trabalho do psicólogo, porque eu penso que tem, assim, duas questões, assim, importantes. O fato de você ter essa disponibilidade de fazer esse acompanhamento, né, porque quando o profissional está atrelado a uma instituição, é natural que ele viaje também, né, e às vezes ele fica muito fora, muito ausente da própria família, das próprias atividades locais, né, das atividades profissionais locais, né, e um outro também, que é a questão do espaço de trabalho, né, que a gente, às vezes, o aluno, assim que ele se forma, ele tem essa ideia de que vai encontrar algo idealizado, né, de um consultório todo bonitinho, todo montado, e não necessariamente assim, né? Hoje a gente já vem, né, como você mesmo está exemplificando, uma realidade muito diferente daquele momento que você, por exemplo, iniciou a sua carreira. Mas ainda assim a gente encontra muitos clubes, muitos grupos que ainda não têm essa estrutura, né, tão grande assim. Né? É verdade. E aí isso acaba fazendo uma diferença, né, no trabalho do psicólogo, né, nas ferramentas que ele pode usar, no espaço que ele pode usar, né, e eu acho que uma coisa que é muito importante, que você colocou aí, né, partir do sujeito, né, do atleta, a procura pelo psicólogo, né, às vezes você está dentro de uma instituição, o atleta, ele se vê obrigado a ter que fazer aquele trabalho, né, forçosamente, né? E quando você tem esse atleta te procura no consultório, você já parte do princípio que ele tem já esse movimento de desejo, né, de procura de entender melhor, né, aquelas questões, né, dele. Ele já reconhece ali alguma coisa, né, que existe uma necessidade, uma demanda, seja lá o que a gente quer chamar. Então, realmente, eu vi hoje eu tenho essa outra experiência, esse outro lado, e que a gente sabe, qualquer tipo de atividade, né, ou ação que você tem que fazer obrigado, é difícil sustentar, né, é difícil você ter o resultado disso, né. Quando isso acontecia, a minha preocupação era realmente, assim, tentar estabelecer algum vínculo, ou desmistificar, né, a ideia que ele tivesse acerca da minha atuação, né? Então, assim, o que você acha que o psicólogo faz? Então, assim, eu já escutei muito, mas eu não tô maluco, por que eu tenho que conversar com você? Né? Então, assim, mas eu não tenho problema nenhum, assim, mas eu não quero bater papo, sabe? Assim, que é o que a gente escuta mesmo, né, na área, não só no esporte, né? Então, você já vai ter que ir quebrando, né, esses preconceitos, essas ideias que muitas vezes são equivocadas, e o atendimento individual, ele possibilita isso, que eu acho que é outra questão, né, que as pessoas falam, mas você trabalha com equipe, com esporte individual? Sim, mas mesmo sendo equipe, como vocês estão vendo aqui, né, futebol, nado, judô, eu preciso conhecer o meu atleta individualmente, até para entender isso, qual é a concepção que ele tem do meu trabalho, ou qual é o perfil dele, né? Para eu poder ter um perfil psicológico, eu preciso ter os recursos de atendimento, de anamnese, né, de observação, de elaboração de diagnóstico com base em instrumentos, né, previstos, e não é só o grupo, então eu preciso conhecer o que motiva o grupo. A motivação é diferente para cada um que está dentro da equipe, né, que pode ser estimulado de formas diferentes. Então, no consultório, apesar de que, mesmo no consultório, gente, isso aqui não está em livro, tá? Mas, assim, isso é uma prática minha, uma metodologia minha. Eu, mesmo no consultório, eu já deixo claro para o meu atleta que, eventualmente, eu vou fazer contato com quem quer que seja, se ele tiver técnico, se ele tiver preparador físico, fisioterapeuta, para fazer essa troca, né? E a cada 3 atendimentos no consultório, porque agora realmente, agora voltando, né, até consigo mais, mas a cada 3 atendimentos, o quarto eu faço em loco, então eu vou até o local de treino, né, ou eu vou observar um treino, ou eu vou para uma competição, né, mesmo o atleta estando no meu consultório, que eu acho importante
ter a minha observação ali durante a execução dele no habitat onde ele vai ser testado, digamos assim, né? Que é a competição, ou que é o treino. Então, uma coisa é o que ele me traz no consultório e a outra coisa sou eu ali, com o meu olhar de psicólogo observando o comportamento dele, por exemplo, né? Então, isso é uma prática minha, tá, gente? Isso aqui, eu acho que o meu trabalho se completa dessa forma, tá? Eu vejo que os atletas gostam, assim, de serem assistidos, né? De ter esse cuidado, assim, né, no trabalho, sabe? De serem observados. Então, é dessa forma que eu trabalho hoje no consultório. Deixa eu ver aqui. Eu botei, assim, isso aqui eu não vou nem me ater muito, porque acredito que a Rei, você não falou, enfim, em algum momento vai falar, que é a inserção da psicologia do esporte, onde ela está hoje, né? A gente sabe que é uma área aplicada da psicologia, já é uma especialização dentro da nossa formação, né? Então, hoje, eu tenho o título de especialista em função da pós, mas as pessoas que quiserem serem especialistas podem fazer uma prova do CRP, então você tem lá o título, né, de especialista em psicologia do esporte, e está inserida também, porque eu perguntei, eu não sei se alguém respondeu, né, se tinha atleta, mas, por exemplo, eu hoje como corredora, assim, eu sou corredora amadora, mas eu estou ali, ó, na prática esportiva, eu não estou no alto rendimento, mas a corrida é muito mental. Não sei se tem alguém aí na turma que corra, mas é um exercício de autoconhecimento muito grande, né? Porque você, dependendo da distância, dependendo do seu condicionamento, várias coisas passam na sua cabeça, e é você com você mesmo, né? Então, de alguma forma, a valência, né, a parte psicológica, ela está presente, tanto no alto rendimento quanto na prática esportiva em geral, né? Mas a gente vê a inserção do psicólogo mais no alto rendimento. Eu posso falar de paradesporto, né? Ou de pessoas com deficiência que praticam, e aí tem psicólogos que acompanham, né, essa área de atuação que é muito específica, né? Então, só para vocês entenderem que não tem só o esporte de alto rendimento, mas a minha prática, né, de 20 anos de experiência foi só no alto rendimento. Mas não tem só essa área, só para registrar. A gente falou um pouquinho, né, pessoal, no início das nossas aulas, dessa diversidade do trabalho do psicólogo no esporte, né, na área escolar, né, trabalhos de socialização, educação, reabilitação, né, então as áreas realmente são bastante diversas, embora o alto rendimento seja, né, a menina dos olhos aí, e até por uma questão também histórica, né, o alto rendimento sempre foi, né, historicamente mais, né, começa lá da Grécia Antiga e tudo, então vem com essa questão da competição, da importância da competição e todas essas questões sociais que estão em torno, né. Mas então, hoje tem trabalhos em ONGs, né? Até você falou do tênis, né? Então, tem trabalhos nessa área mais social que são maravilhosos, assim, né? Desse suporte. Tem o pessoal da Mangueira, né? Da Vila Olímpica da Mangueira, que eles têm, não sei nem quantas modalidades tem lá, né? Os jovens praticam, e você pode ter o suporte ali da psicologia, não só voltada para o rendimento, né? Também porque saem vários atletas dali, né? Um destaque competitivo, mas você ter o suporte nisso que você falou, né, das relações mesmo sociais, né, e até familiares, porque eu acho que eu coloquei aqui em algum momento que uma das nossas atribuições é essa, né, no caso de jovens atletas, né, dar o suporte para esses pais, né, que é importante também. Até tem uma questão da Nicole, que aqui no chat, que aproveitando essa ponte aí que você está fazendo, ela colocou: no consultório se prioriza as questões relacionadas ao esporte. E caso apareça questões relacionadas a outras áreas da vida do atleta, família, por exemplo, há um encaminhamento? Como que acontece esse trabalho, esse procedimento? Quem que fez a pergunta? Nicole da Silva. Obrigada, Nicole. Foi uma ótima pergunta que ela fez. Aliás, eu esqueci de fazer a referência. Tem uma aluna sua, Kátia, que é tua aluna, que é corredora também. Ela me mandou uma mensagem aqui antes de começar a aula, e eu não sabia. Ela falou, hoje vai ter aula com você.
Olha, Então, que não sei se ela está bacana. aí, mas enfim, É que é ela da turma da mandou. manhã ou da noite? Não Eu não faço a sei. menor ideia. Pode ser Eu da não... noite, de repente, né? Pode ser, pode ser. Ah, É tá. Mas eu possível. lembrei dela porque ela me mandou a mensagem, aí eu achei uma coincidência. Mas, enfim, Legal. mas respondendo a pergunta, o que Uhum. acontece? A gente não, no consultório, apesar de ter esse viés, esse olhar mais voltado à prática esportiva, eu não foco só no rendimento, né? Então, qual é a minha premissa? O atleta, para ele render bem, vamos colocar dessa forma, ele precisa estar minimamente saudável emocionalmente, né? Então, a gente está falando de autorregulação, a gente está falando de saúde emocional. Então, não tem como desconsiderar as outras áreas, né? Quando eu atendo os jovens, eu deixo isso muito claro para os pais. Eu falo para eles, olha, o trabalho que a gente vai fazer voltado, né, com essa área mais no enfoque da psicologia do esporte, vocês vão ver que isso vai ter impacto em outras áreas da vida. Porque antes de ser atleta, ele é um sujeito, né? E ele está atravessado por essas questões que são as outras esferas da vida dele, seja educacional, seja familiar. Então, eu não desconsidero. O único ponto que eu tenho como cuidado, e que já, e até assim, um parêntese, né, mas vem acontecendo com uma certa frequência, eu acho que é muito por conta do contexto que a gente está vivendo, que não está fácil para ninguém, né, lidar com essas adversidades todas, de pandemia e tal, é o seguinte, é o desenvolvimento de patologias. Então, se eu tenho um atleta que realmente, na questão da saúde mental, eu tenho ali uma hipótese diagnóstica de, por exemplo, de uma depressão maior, de um transtorno de ansiedade que está sendo realmente uma ansiedade generalizada, e aí eu entendo que isso transcende a atividade esportiva, né? Então, aí eu faço um encaminhamento. Inclusive, eu tenho colegas da psiquiatria que fazem, né, tem psiquiatra do esporte, que podem fazer essa dupla aí, né, essa interação. Eu tenho colegas que eu já encaminho muitas vezes, porque assim, a minha experiência clínica, ela não é, por exemplo, tratando de depressão. Então, eu reconheço a limitação da minha prática dentro daquele caso, por exemplo, e eu entendendo que a demanda vai além do que eu, como psicóloga do esporte, posso ajudar, né, com o meu conhecimento, eu encaminho, tá? Mas não quer dizer que eu não tenha, que eu desconsidere essas outras áreas. Mas quando eu entendo que é algo realmente patológico, né? Então, estou falando de psicopatologia. Aí ele desenvolveu algum tipo de transtorno, aí sim, que impossibilita talvez até a própria prática do esporte, aí eu encaminho. Aconteceu isso recentemente com duas atletas que eu diagnostiquei com depressão. E aí já aconteceu de ter psicóloga clínica, eu como psicóloga do esporte e uma psiquiatra. Eu já tive um caso de uma atleta, que eu não, enfim, não vou citar o nome, mas de um esporte de alto rendimento e o caso dela se configurou dessa forma. Ela não saiu do esporte, mas ela tinha o olhar desses três profissionais em conjunto, corroborando as ideias, ele trocando e atuando em prol da saúde dessa atleta. Mas ela não saiu do esporte, mas ela precisou de um cuidado para além do que eu poderia fornecer. Não sei se ficou claro, não sei se eu respondi. Então, Andri, na verdade, esse trabalho, ele continuou com você, continuou com mais uma psicóloga clínica e, no caso específico, do psiquiatra, né? Exatamente. Porque, olha que interessante, nesse caso especificamente, quando o caso dela foi na perspectiva, né, psiquiátrica, ela precisou realmente entrar com a medicação ela tinha um impacto direto na performance, porque como ela estava com depressão, eventualmente alguns remédios você tem ganho de peso, você tem... ela ficou muito verborrágica, então ela falava, porque também tinha a questão da ansiedade, né? Então, até encontrar a dosagem, né, o equilíbrio entre as medicações, isso tinha um reflexo na prática esportiva que trazia muitas vezes prejuízo para ela. Né? Então, assim, você prefere o quê? Uma atleta mais lenta, que talvez seja um efeito colateral, né? um retardo motor, ou você prefere uma atleta que fica com uma dificuldade na capacidade atencional, por conta da medicação? Então, isso tudo era conversado, porque não é um caso, né? Assim, a gente tinha que levar em consideração essa esfera dela, né?
do esporte, porque ela não deixou de praticar, até porque o esporte tinha uma representação muito significativa para ela, de um lugar que ela se sentia acolhida, que ela se sentia pertencente, que fora dali não era difícil, né, para ela, em outras esferas. Então, esse foi um exemplo. Então, essa troca era fundamental, porque, assim, para o esporte que ela praticava, ganhar peso era ruim, porque é um esporte que, esteticamente, tem que ter uma composição corporal determinada. Então, entendem essas nuances, assim, da gente estar atento, e aí eu podia dar esse feedback para ela, para as técnicas, né, porque ela teve que ficar afastada durante um tempo, né, de competição, mas ela continua treinando. Então, esse é um caso. Né? Isso tudo acaba afetando também, né, Adri? Porque, às vezes, como você falou, a medicação, a gente sabe que a maioria das medicações psiquiátricas, elas têm um tempo, né, para ativação, né, para agir, depende de cada sujeito, mas geralmente é em torno de 30 dias, né, então isso também leva um tempo. A questão do afastamento também, né, da diminuição, talvez, também do ritmo de treinamento, né, então isso seria, assim, mais um elemento para ser trabalhado, como se não bastasse já os elementos que já estão provocando, né, já estão iniciando ali a questão da depressão e tal, saber lidar com isso culturalmente também, né, porque o esporte de alto rendimento cobra, né, resultados, né. Exato. Isso foi uma questão, Rei, muito importante, porque eu tinha a técnica, ela não queria ela não tinha esse entendimento do tempo que precisaria esperar, né, para poder ter esse efeito, como você bem colocou, de medicação. Porque ela estava dentro da equipe, ela não correspondia durante um período, ela estava muito aquém no rendimento. Mas e o lado humano, né, de reconhecer, assim, porque teve uma técnica que falou assim, não, então tirar ela da equipe. E aí eu cheguei e falei, olha, se essa menina sai do esporte agora, quase uma sentença de morte para ela. Vocês vão dar, assim, não tem como, a gente começou a negociar, né? Então, assim, eu dar o meu parecer como psicóloga e entender que, assim, os benefícios e os malefícios, a gente já está beneficiando a ela como sujeito, né? Não só como atleta. A função do esporte, a gente sabe que tem várias pesquisas já, né, que comprovam, né, enfim, que tem as evidências de que a atividade física ela tem um componente até no tratamento dessas patologias, né, de depressão, ansiedade. Imagina no alto rendimento. Então, até a gente não consegue mensurar, mas a prática dela ali naquela modalidade já era um fator, né, de cuidado, digamos assim, de tratamento também. Então, e uma outra questão, porque a medicação, dependendo da medicação, para o atleta é doping. Então, o médico ele tinha que ter esse conhecimento. Porque, assim, em determinados casos, você pode tomar medicação, mas você precisa ter a prescrição do médico, precisa justificar que aquele atleta precisa daquela determinada medicação, porque senão é doping e ele é cortado. Sim. Mas se ele fizer o exame de doping e acusar uma determinada medicação, que esteja prevista na lista, né, que a UADA, que é o órgão que estabelece, né, que cuida disso, então o atleta ele é banido, né, do esporte. Imagina, são muitas questões, né, envolvidas. Mas eu acho que a premissa básica para mim era essa. Eu estou tratando, assim, existe o sujeito ali, né, por trás do atleta. Então era o meu papel ali também mostrar esse lado, né. Mas foi um caso muito emblemático para mim e que teve um final feliz. Assim, depois ela conseguiu realmente, enfim, acabou tirando a medicação aos poucos, acabou respondendo bem, continuou na psicóloga clínica, então a gente teve um saldo positivo no final, sabe? Mas foi um caso que me marcou bastante. Exatamente, nossa, muito, muito mesmo. E esse trabalho, você ficou quanto tempo com ela, Adri, mais ou menos? Eu fiquei... Deixa eu fazer as contas aqui. Eu fiquei 8 anos. Porque ela ficou na equipe 8 anos, mas é claro que eu estou falando, isso aí foi um período de 2 anos, mais ou menos, que entre o diagnóstico, o tratamento e a resolução foram mais ou menos 2 anos. E ao longo dos 8 anos você foi acompanhando, né? Foi acompanhando. Ela era parte da equipe, ela ficou durante esse tempo todo na equipe, e eu sendo, né, sendo psicóloga da equipe, entendeu?
Muito bacana, porque às vezes, né, eu acho que é muito importante a sua fala, e porque eu acho que são questões que são relativamente, as pessoas ficam achando que é uma coisa muito óbvia, né, muito simples, e quantas amarrações, né, quantos nós que tem aí, e que acabam interferindo, né, na imagem do atleta, nos estigmas sociais, do próprio uso da medicação psiquiátrica, né, que, como você bem disse, ainda é muito rotulado como maluco, não tem problema, né, e hoje, muitas vezes, a pessoa, ela toma alguma medicação psiquiátrica, não porque porque a psiquiatria é muito atrelada à esquizofrenia, né, muito atrelada ao hospital psiquiátrico, né, a gente teve até a sexta-feira passada o dia da luta antimanicomial aqui na Veiga, então tem essa aproximação muito grande, também em decorrência do histórico, mas esse estigma, né, do uso da medicação psiquiátrica na sociedade também é muito complicada, inclusive para o próprio atleta, né, se convencer de que ele precisa, de que é necessário, como ele lidar com aquilo, será que eu posso falar que eu tomo medicação ou não? Como é que eu vou falar isso? Será que se o público souber, né, isso vai afetar a minha imagem, né? E como você bem disse, a equipe tem que ter essa ciência por conta da relação com doping, né? Deve ser bem difícil também. E você imagina, assim, se não tivesse ali, que poderia ser, não precisaria necessariamente ser eu, mas se não tivesse alguém da área da psicologia, quando que ia ser levantada essa hipótese de que uma atleta que está ali treinando estaria com depressão, né? Porque se a gente for pensar no senso comum, para as pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem, a depressão, a pessoa está na cama, não levanta, mas isso num grau, né, mais avançado, né, mais grave. E ela não, assim, então talvez se não tivesse esse olhar, ia passar desapercebido, né? E ela ia continuar ali em sofrimento psíquico, tendo que render, entre aspas, e talvez, assim, imagina, vou usar uma palavra, assim, forte, né? Mas, assim, a crueldade de você ter que corresponder, né? De você ter que... O alto rendimento é isso, né? O atleta, ele está em contato com estresse diariamente, ele está o tempo todo indo no seu limite. E aí você não estando bem equilibrado emocionalmente, é muito cruel, assim, né, para esse universo. Então, talvez se não tivesse ali né, eu ali como profissional para poder identificar, pelo menos levantar essa hipótese e poder levar isso para uma discussão, não sei o que aconteceria com essa atleta, né? Enfim, a gente pode pensar em N desfechos, mas por isso que é importante, né? Porque eu digo que cada um está ali com uma função. Então, a técnica tem a função, a psicóloga tem a função dela, o preparador físico vai cuidar da parte física. Então, é cada um com o seu olhar, né? Um exclui o outro, mas as disciplinas, elas, exatamente o que está nessa representação da imagem. Elas se integram, elas conversam, né? Então, como é fundamental num caso desse, né? Eu acho que esse caso ele ilustra bem isso, né? Da necessidade. Muito bom mesmo. E... enfim, aí dando sequência aqui, eu botei uma definição, porque assim, a Rei deve ter visto isso, né? Tem milhares de definições do que é psicologia do esporte. Você vai na Associação Americana, tem uma, na APA tem outra, e aí o que eu fiz? Eu meio que compilei, né, as definições, e isso está num artigo que eu publiquei, e ficou mais ou menos o meu entendimento do que seria psicologia do esporte. Então, eu botei que é uma ciência que vai identificar, analisar e intervir nas ocorrências psíquicas que acontecem antes, durante e após a prática esportiva. Então, eu estou falando aí de ocorrências psíquicas, né? Quem que pode... Se vocês puderem escrevendo no chat, eu não estou vendo não, mas a Rê me passa. Eu falo. O que vocês acham que são essas ocorrências psíquicas? O que pode acontecer em termos psicológicos com o atleta que vai afetar o desempenho dele? Do que a gente está falando? O que vem na cabeça de vocês? Então, quero que vocês escrevam aí, só para a gente colocar, gente, no chat, que eu vou passando por aqui. Então, assim, estou perguntando quais são as ocorrências psíquicas, né, as variáveis psicológicas que podem acometer os atletas e que podem interferir no desempenho deles. O que vocês acham que pode aparecer nesse cenário? E quando eu coloco ali antes, durante e após a prática esportiva, essa prática ela pode ser de alto rendimento, ela pode ser
de reabilitação, ela pode ser social, né? Então envolve todas as esferas e todos os campos de atuação da psicologia do esporte. E antes, durante e após, porque o nosso trabalho como psicólogo, ele é ininterrupto, né? Eu estou ali na pré-competição, durante a competição, no pós-competição. Então, não é só como algumas pessoas imaginam, e que eu já passei, gente, muito por isso, de me ligarem, Adriana, então, eu estou com uma equipe aqui, ou então, às vezes, os pais são assim, batata de acontecer isso, né? Me ligam, porque meu filho vai competir semana que vem, eu nem conheço o garoto, nunca vi na minha vida. Ele vai competir semana que vem, eu queria saber se eu podia fazer um trabalho para ele, porque ele está muito nervoso. Assim, uma semana antes, não existe um sequenciamento, né? Existe uma periodização também, né? Um trabalho de médio a longo prazo. Então, não vai ser um final de semana antes dele competir, eu fazer um trabalho de uma semana que vai dar resultado. Eu nem pego eu nem aceito, né? Sim, sim. É o famoso bombeiro, né? Exatamente, apagar incêndio. O pessoal está colocando aqui na lista, no chat, Dri, que, né, em relação à sua pergunta, quais são as variáveis psicológicas que podem afetar o desempenho dos atletas? Então, estão colocando aqui estresse, ansiedade, problemas de relacionamento nas esferas da vida, medos, desânimo após as perdas recorrentes das competições, quando o atleta não tem apoio, medo de perder, decepção ao perder, né? Foram várias, se você quiser eu repito algumas. Tá, eu escrevi aqui, ver se está faltando alguma. Estresse, medo, desânimo, decepção, teve mais uma, eu acho que você falou. Decepção de perder, né? Quando o atleta não tem apoio, perdas recorrentes nas competições, medos, ansiedade, estresse, problemas de relacionamento nas esferas da vida. Na verdade, assim, perda... se a gente pensar, falta de apoio, perda das competições, e teve essa última que você falou que eu não anotei aqui. Na verdade, não são variáveis psicológicas, né? São situações que o atleta vai vivenciar que vão ter como consequência, por exemplo, se o atleta não tem apoio, seja da família ou financeiro, o que isso pode acarretar? Aí sim a gente tem a variável psicológica. Ele pode ficar inseguro, ele pode ficar desanimado, ele pode ficar, entendeu? Então, a variável psicológica, sim, ansiedade, que colocaram, estresse, medo, a decepção, por exemplo. A decepção, ela seria a variável psicológica após uma derrota, por exemplo, né? Então, não é a variável em si. Mas eu vi que, pelo que está relatado aí, é batata isso, assim, a gente já pensa nas variáveis que seriam negativas, né, que afetariam negativamente, porque só que não tem só variáveis negativas, né? A própria ansiedade, mínimo de ansiedade é necessário. Até escrevi um capítulo de um livro, do meu livro, no caso, né, que fala de ansiedade esportiva, e a gente tem isso como premissa, um mínimo de ansiedade, porque a ansiedade, ela gera ativação. É necessário para você poder performar, né? Aquele friozinho na barriga, contanto que seja gerenciável, né? Que não seja algo que vá realmente te congelar, né? Ou te impedir de desempenhar aquilo que você vem treinando, é necessário, né? O próprio estresse, né? Exatamente, a gente sabe que tem o estresse positivo, né? Para te deixar alerta naquele momento. Então, você imagina esses esportes que são de curta duração, né? Uma corrida de tiro, uma nadada de 50 metros numa piscina, que é só uma ida, você já tem que estar no nível de ativação ideal para você poder, quando cair na água, você já performar aquilo que você vem treinando. Então, assim, só para vocês entenderem que quando a gente fala dessas ocorrências psíquicas, é muito comum, necessariamente, a gente pensar nas variáveis que seriam negativas, né, que iriam impactar negativamente o desempenho. Mas eu posso ter, por exemplo, ver se alguém consegue pensar numa variável que, a princípio, pode ser positiva, mas que também pode impactar nesse rendimento. Gente, vocês sabem, olha... Valendo ponto na prova, mentira.
Olha, se ninguém falar isso, eu vou tirar a prova. Polêmica no ar. Negócio. Please. Escrevam aí, Nicole. Fala, Eu vi aqui. escreve lá. Nicole é a monitora, né? Não, a Nicole é aluna, mas Aluna? a Evelyn é a monitora. Ah, já cadê a Nicole monitora? é candidata a monitoria ano que vem, né, Nicole? Eu já vou fazendo, né, o processo seletivo ao longo do semestre anterior. Já vai fazendo a lavagem cerebral. Entendeu? O André colocou aqui, Ah. ganhou muito dinheiro e agora fica com medo dos outros ficarem interagindo como interesseiros. Não é... A Evelyn corriu aqui, mas tem uma coisa que a gente trabalhou bastante, né, gente, no início do semestre, quer dizer, na verdade, a gente trabalhou no primeiro momento da disciplina todo. Vamos lá, tô esperando, não vou falar não. Ih, ó, nem eu sei, gente, a gente não combinou isso não, hein? Não, espero que seja a mesma coisa. Ai, ai. Inclusive é o tema do meu doutorado. A Milene colocou aqui as crenças. Não são as crenças. Está dentro dessa linha que vocês colocaram mesmo, né? Estresse, medo, ansiedade. Só que é uma variável que a gente pode entender como sendo positiva, mas que se ela for extremamente, assim, excessivamente positiva, ela também traz prejuízos. Ela também impacta. Uhum. Aliás, vocês são... Ó, já tá... quem falou motivação? A minha monitora. Já pode, né? Já assistiu a aula, anotou direitinho. Mas foi isso que você falou na aula? Eu também sei que o tema do doutorado da Adriana é que é um motivacional. Eu dei a dica, né? Eu dei a dica. Boa. Foi boa. Evelyn tá colada. Muito bom. Parabéns, isso mesmo. É motivação, né? Porque, assim, a gente tem a ideia, né? É claro que o atleta, a motivação, ela é realmente um elemento importante na constituição da prática, né? A gente precisa estar minimamente motivada, a motivação prevê um movimento para a ação, né? Sim. Só que, se a gente estiver muito motivado, está muito motivado, o que pode acontecer? Assim, um excesso de motivação, o que pode acarretar na performance, né? A gente tem perda de concentração, a gente tem excesso de agressividade. Então, não sei se quem acompanha futebol vê aquelas cenas, às vezes, do atleta que chega, assim, querendo, é o termo que a gente usa, né, o jargão, querendo rasgar, dar aquela entrada, assim, para quebrar a perna do outro. Muitas vezes, isso é um excesso de motivação, que aí a gente vai falar da ativação também. Você fica tão ativado. Eu já presenciei isso, gente, assim, em loco, que foi uma vez num jogo, né, do Flamengo, numa equipe que eu acompanhava, e foi um treinador que tinha acabado de chegar, então eu ainda não o conhecia, a gente já tinha o jogo naquele momento, né? E aí ele resolveu passar um vídeo motivacional para esses atletas, assim, no vestiário, logo antes deles entrarem. E o vídeo, ele tinha esse caráter, vocês já viram aquele, como é que é o nome daquele cara que é motivador, o Tom... É um que estava até dando curso agora aqui no Brasil. Ele tem até no Netflix tem um documentário dele, Eu Não Sou o Seu Guru. Quem tiver curiosidade, Eu Não Sou o Seu Guru. Ele tem o documentário dele. Eu esqueci, é Tom alguma coisa. Que é um cara que é motivador. Então, os atletas viram um filme que era nessa linha, né, assim, que eles saíram, parecia todo mundo pulando, gritando, berrando. Tony Robbins. Isso, Tony Robbins. Robbins, né? Robbins, Isso, exatamente. Vou colocar aqui no chat. Eu Não Sou o Seu Guru. É o documentário dele. É nesse nível, assim, sai todo mundo gritando, pulando. E aí os atletas, assim, entraram em campo, gente, eu não tô brincando. A gente tomou 2 gols em 5 minutos. Porque eles estavam tão dispersos, assim, aquilo ativou eles no nível, assim, eles foram super estimulados, né? E as pessoas se apropriam da motivação achando que é um elemento simples, assim, tem que motivar.
Só que, assim, o que motiva cada um, né? Sim. O que vai despertar realmente essa motivação no nível ideal? Porque a motivação também tem níveis. Para você entrar na sua vamos chamar assim, no seu grau ideal, para você poder performar, ainda mais numa equipe, que cada um responde de forma diferente. Então, Você não sabe como esses atletas receberam, né, essa informação. Às vezes você vai ver de forma comportamental, né? Uma agressividade maior, ou isso, perda de concentração, porque você está tão ligado ainda no que aconteceu, né, e te ativou de uma forma que te afetou tanto, que você não está 100% imbuído e ali naquela atividade que você tem que executar naquele momento, né? Então, a motivação, ela pode ser uma variável psicológica que é entendida como, claro, todo mundo tem que ter motivação, mas que em excesso, ela também pode ser prejudicial. Ficou claro isso para vocês? A Nicole está respondendo, está perguntando, complementando aqui. Então, muita confiança pode causar isso também? A autoconfiança, perfeito. Porque a confiança, assim como a motivação, ela tem níveis. E se a gente pensar num contínuo, imagina uma régua, né? A gente tem o 0 numa ponta e o 20 na outra. A motivação e a autoconfiança, elas passeiam nesse contínuo. Então, se a gente tiver excesso de autoconfiança, pode ser prejudicial, porque o atleta ele se vê num lugar de autoconfiança, assim, ele muitas vezes desmerece o adversário. Esse jogo aqui vai ser fácil, essa luta aqui vai ser fácil, porque meu adversário é muito, muito inferior a mim. Sim. E pode não ser, né? E se a gente tiver a falta também, então falta de motivação ou falta de autoconfiança e excesso de motivação, excesso de autoconfiança, ambos esses extremos são prejudiciais. Então, foi exatamente como ela colocou, a autocobrança ou autoconfiança não, a autoconfiança, que é a crença que eu tenho, né, naquela atividade ou naquela ação que eu vou desempenhar, a crença na minha capacidade, se ela estiver muito acima de um nível que a gente fala que é o ideal, pode acarretar isso, né? O atleta entra mais letárgico, ele entra menos motivado, ele entra menosprezando o adversário. Eu lembro da época do Anderson Silva, né? Todo mundo deve lembrar quem é o Anderson Silva, aquele do MMA, né? Que se aposentou. Então, teve aquela luta dele que ficou marcada na carreira dele, onde foi colocado, assim, eu não trabalho com ele, não conheço, mas a mídia, na época, colocou que quando ele perde a luta, porque ele baixa a guarda, ou seja, é como se ele tivesse menosprezando o adversário, né? Tipo, ele não precisa se defender porque o cara é tão ruim que ele pode baixar a guarda. Não sei se todo mundo viu. Mas foi cogitado um excesso de autoconfiança. E nesse de baixar a guarda, ele toma como se fosse um contragolpe e ele perde essa luta. Então, são hipóteses, né? Que, enfim, a gente não está dentro da cabeça dele para saber, mas pode ser um exemplo disso, né? Outro exemplo que não sei nem se seus alunos já eram nascidos, né? Na Copa de... Nem a gente, né? Não, a gente já estava. Copa da França, 98, a gente já era nascido. Algum tempo. Que o Roberto Carlos, que era o lateral na época, ele estava ajeitando o meião na hora que bateram uma falta, e aí ele não marcou o jogador que ele tinha que marcar e foi gol, e a França foi campeã em cima da gente. Então, isso foi um outro exemplo de como se fosse assim, o cara tá tão autoconfiante que vai ganhar o jogo, que ele tá ali, tipo, não tá ligado no ambiente, né? Ele não tá concentrado ali, com a concentração plena para poder executar a função dele ali. Então, são esses casos que acontecem, né? Eu tive uma atleta que eu acompanhei do judô, enfim, também não vou citar o nome, mas foi uma atleta que ela começou a ter bastante resultado, e aí o que aconteceu? Ela ficou visada. Então, todo mundo já sabia enfim, o determinado golpe que ela dava, que era o golpe que normalmente ela ganhava as lutas. E ela começou a não treinar a parte física. Ela nunca treinou muito, nunca gostou de fazer a parte física, porque ela era muito boa tecnicamente. Então, na cabeça dela, a crença dela, alguém falou de crença aí, era de que ela era boa o suficiente e ela se garantia na parte técnica. Só que como ela começou a ganhar, começou a ficar avisada, o que as adversárias viram? Que fisicamente ela não era
tão... o nível não era tão similar, entendeu? Então, o que começou a acontecer? A estratégia das adversárias com ela era o quê? Fazer ela cansar na luta, porque aí a técnica dela ficava comprometida. E aí, para essa atleta entender que realmente, assim, ela precisava focar, então, na parte física, na preparação física, precisava aderir. Ela matava treino, o preparador físico passava um treino, ela dava migué, né, que é, tipo, ela era para fazer, sei lá, 3 séries, ela fazia 2. Então, isso começou a prejudicar, porque ela ficou tão autoconfiante, tipo assim, eu me garanto na parte técnica, que eu não preciso do resto. Só que aí, o que começou a acontecer? Os resultados pararam de acontecer. Ela começou a perder para quem ela não perdia, começou a não ter resultado. E aí foi esse trabalho, né, de conscientização da importância disso, né, junto da psicologia, junto com a preparação física, e o preparador físico inserindo as atividades, né, o treinamento que ela tinha que fazer. Então, é um caso que eu acompanhei de excesso de autoconfiança, né? Sim. Que começou a prejudicá-la realmente, né? Você falou agora há pouco, Adri, do excesso, né, dos dois polos, né, excesso de motivação e autoconfiança e, né, o outro ponto, a falta. E aí você colocou uma expressão, se fosse possível, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você falou do nível ideal. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para o pessoal o que é, né, esse nível ideal para cada atleta, né? O que é? Existe um nível ideal? Vou reformular minha pergunta. Então, existe um nível ideal generalizável para todos ou é um nível ideal para cada atleta? Exatamente, é o nível ideal para cada atleta. Então, assim, o que vai determinar isso para mim, né? Não existe um referencial estatístico, né? Ou um número, uma ordem, um numeral que possa determinar isso. O que vai determinar, o que vai direcionar é exatamente o processo de avaliação do perfil desse atleta e o acompanhamento que eu vou ter dele. Para eu entender, eu tinha um atleta, por exemplo, vou usar o exemplo prático, né? Eu tinha um atleta do judô que o perfil dele, ele já era super ativado, assim, era um menino que, sabe aquele, assim, eu não sei nem se ele tinha hiperatividade, mas em algum momento me passou na cabeça que ele poderia ter. E ele, antes da luta, o aquecimento dele, que aquecimento prevê o quê? Você vai aquecer aqueles músculos, né, vai se aquecer mentalmente e tal, para você entrar na competição. O aquecimento dele, para mim, já era luta. Ele saía, assim, era tão intenso, era tão volumoso, né, em termos de carga mesmo que ele fazia, e ele ainda tomava Red Bull, sabe? Assim, só que eu fui entendendo no acompanhamento com ele que era um atleta que tinha esse perfil. Ele precisava dessa ativação um pouco maior do que outros, enquanto tem atleta que assim, faz o aquecimento, no judô deita no dojo, né, no tatame, dorme um pouquinho, tira um cochilo para entrar para a luta depois, porque o judô, a competição é o dia inteiro. Né? As fases eliminatórias são na parte da manhã e início da tarde, e as finais à noite. Então, ele compete durante um dia. Então, tem atleta que dorme no intervalo, tem atleta que não, que gosta de estar em atividade, porque isso mantém ele ativado, né? Então, isso é muito individual. E o que vai fornecer essa informação para você, se você acompanha o atleta? É esse acompanhamento, é você entender qual é o perfil dele, né? E aí você tem as estratégias. Se é um atleta que precisa de uma ativação um pouco maior, ou para ele estar motivado, quais são os elementos que motivam a ele? É ter um determinado adversário para ele confrontar? É ter torcida? É ter os pais presentes? É uma motivação que é mais interna, ou ele depende de um fator externo para ele se motivar? E você vai fornecendo, né, esse arcabouço, digamos assim, de ferramentas para ele ir desenvolvendo essas competências. O que eu acho bacana do nosso trabalho, que é muito... Aí já vai muito da minha linha, que é a TCC, né, corrobora muito com a abordagem, é que você não quer fazer o atleta ser dependente de você, né? Então, é claro que às vezes eu estou ali, faço um apontamento na competição, uma coisa ou outra, mas o que é meu trabalho? É eu fornecer, eu identificar o perfil desse atleta, ver o que ele precisa desenvolver, e eu poder municiar ele dessas ferramentas para, eventualmente, quando ele precisar
por exemplo, de uma ativação um pouco maior, primeiro, ele conseguir identificar onde é que ele estiver ansioso. Ele já sabe identificar a ansiedade e ele já sabe qual é a ferramenta ali, a técnica que ele vai utilizar para baixar o nível de ansiedade dele, por exemplo, né? Então, isso é muito individual. Mesmo você trabalhando com a equipe, você tem níveis diferentes de ativação, níveis diferentes de ansiedade, níveis diferentes de autocobrança, de autoconfiança. Então, achar o nível ideal é você conseguir, dentro do seu trabalho, estruturar minimamente um perfil desse atleta e entender esse funcionamento, né? Para que ele possa, no dia da competição, estar próximo do seu ideal, de uma dessas variáveis, né? Então, é individual. Esse perfil, então, ele vem, na verdade, que você fala de estabelecer um perfil, mas, na verdade, esse perfil ele vai sendo estabelecido à medida que o atleta também vai se dando conta daquelas características, né? Exatamente. Dos limites dele, do que deixa ele mais nervoso, do que deixa ele mais tranquilo. Uhum. O que a gente faz é exatamente isso, assim, eu já tenho instrumentos, eu tenho ferramentas, por exemplo, um questionário, eu acho que eu até botei aqui, deixa eu ver. Por exemplo, ó, não seria exatamente esse que eu queria usar de exemplo, não, mas enfim. Esse aqui é um relatório de observação de jogo que a gente fez para o futebol. Então, nesse relatório de observação, eu consigo entender, vamos chamar assim, o funcionamento comportamental do meu atleta. Então, como é que ele reage, por exemplo, quando ele toma um cartão, ou quando o árbitro não dá uma falta, erros do árbitro, quando ele é vaiado, quando ele fica no banco. Então, eu boto aqui, ó, a situação, e aí qual foi o comportamento observado. Então, houve erro, ele cometeu erro, aí eu vou marcar aqui o xizinho. Qual foi o comportamento observado? E aqui a escalação é para cada um dos atletas, ou eu posso estar observando um atleta só, vamos dizer assim, né? E uma coisa importante que você falou, Rei, assim, o que vai determinar esse contínuo, assim, né? Essa progressão comportamental? Muitas vezes é a experiência. A própria experiência. É claro que você pegar um atleta que vai competir pela primeira vez, talvez ele não tenha a dimensão, o conhecimento. Você perguntar para ele, você ficou ansioso? Ele não sei. Tipo, ele pode nunca ter parado para perceber isso. O que é ansiedade, né? O que provoca essa ansiedade? Então, a experiência também é um elemento que vai compor esse perfil, porque na medida em que o atleta ele tem essa experiência, ele tem um know-how, ele já passou por várias situações, a gente entende que ele tem um maior autoconhecimento, né? Então, o fator experiência também é determinante para isso, né? Você Sim. pegar um atleta que está começando e um mais experiente. Mas mesmo sendo um atleta experiente, olha o que pode acontecer. Peraí, deixa eu botar aqui eu separei a gente está aqui no final, né, Rei? Sim, já são meio-dia e preocupada com a sua hora também. Não, eu levo meu pequeno no colégio, mas está tranquilo. Eu vou só mostrar esse último vídeo, que eu sei que você gosta de tênis também, e a gente está falando disso. É um atleta que eu uso muito para esse exemplo, né? Assim, é um atleta experiente, está no ranking mundial do tênis, e é um atleta completamente descompensado emocionalmente, que é o australiano, o Kyrgios, né? Aí tem vários, se vocês botarem no YouTube, tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Peraí. Tá aparecendo o anúncio. Comercial, Então, assim, o Kyrgios, ele é um cara completamente, assim, eu não preciso nem conhecer ele para falar, ele já é conhecido pelo temperamento dele explosivo, ó, pela falta de respeito, ele sacou por baixo, não se faz isso. Sim. Né, no nível profissional, é um cara que precisa o tempo todo estar em evidência, mas ele fica em evidência pelo mau comportamento dele. Sim. Eu acho que agora vai aparecer o vídeo que ele discute com o cara da arquibancada no meio da partida. Então, assim, é esse vídeo mesmo. Aí o cara, ele fala, não, mas você veio aqui para me ver jogar num domingo, por que você não fica em casa, né? Aqui. Gente, no meio do jogo, o cara tá fazendo isso. Vai bater boca, né? Vai bater boca. E a Rei sabe, né, que o tênis tem uma
um fair play, assim, né? Aí você imagina, o cara chama pra briga no meio do jogo. Ele já brigou com o árbitro, ele já quebrou raquete. Então, ele é um cara que, assim, eu queria dar meu cartão para ele, inclusive, né? Porque ele demanda muito. Assim. Ele precisa bastante. Muito. Então, assim, é disso que a gente está falando, né? Desse acompanhamento, dessa... Deixa eu encerrar aqui, peraí. Essa questão do acompanhamento quer dizer, do tênis, né? Quer dizer, cada esporte tem as suas particularidades, mas no tênis, né? Como você puxou aí o gancho do tênis, tem a questão do fair play, que é muito forte, né? Uhum. Da questão do silêncio do público, que é uma outra questão também que é super, assim, impacta muito, né? No desenvolvimento ali do jogo, né? E algumas atitudes ali, alguns comportamentos ao longo da partida que vão potencializar significativamente o cansaço físico, né? Que é a durabilidade, a duração do jogo, que às vezes a gente tem jogos aí enormes, né? Uhum. E exatamente essa falta de recursos psicológicos para o sujeito lidar com essas questões, né? Porque esse exemplo claro que você colocou, né, de que ele não tem, assim, nem sequer conhecimento, eu acho, de que ele é desse jeito, né? Ou talvez seja alguma coisa já internalizada, assim, já é o padrão dele, mas desconsidera, né? Assim, imagina o quanto ele deve perder, entre aspas, né? De vários jogos, né? E várias, por conta dessas atitudes que mostram realmente essa desregulação, esse desequilíbrio emocional, né? Então isso justifica realmente a nossa área. É claro que esportes individuais, né? Isso fica mais evidente porque você está vendo um sujeito ali performando. E quando está em equipe, isso meio que se dilui, né? Mas não tira, não isenta realmente a importância. Eu só queria deixar assim, uma mensagenzinha final, que é até para a gente ter isso em mente. Eu gosto muito de repetir isso em todas as palestras, que a gente sai desse lugar de falar assim, o psicológico do atleta está abalado. O que é o psicológico? Não, vocês hoje, né, pelo menos aqui um pouquinho na minha explanação, vocês viram assim, existem variáveis psicológicas ali. O que é? Ele está ansioso? Ele está desconcentrado? Ele está autoconfiante? Isso é o que falam que é o psicológico, né? Então, a gente começa a nomear, a gente começa a dar nome ao que determina o que é essa variável psicológica, né? Porque senão fica nesse campo, assim, muito genérico e muito generalizado de, é o psicológico. O que é o psicológico, gente? Né? Então, vamos trazer realmente, assim, os nomes, né? Vamos dar nomes a essas variáveis. Então, isso eu bato muito na tecla, até para essa linguagem com a comissão técnica, para eles entenderem, né? Mas, assim, eu não falei nem a metade do que eu queria, eu estou no terceiro slide, então vai ter que ter um parte 2, como a gente falou da live também. Quem quiser vai se matricular no seu curso, né? Também, no meu curso não tem nem isso aqui, foi exclusivo para vocês, vai ter muito mais no curso. Exatamente, eu acho que, como a Adriana bem disse no início da fala dela, ela está fazendo um curso, né, com o professor Paulo Ribeiro, começa agora essa semana, né, dia 31, e 27. Acho que é importante vocês procurarem, se de repente não der para essa vez, mas para uma próxima. Eu coloquei aqui no link no chat o link do site da professora Adriana, coloquei o link do livro também, que você publicou, inclusive, com a professora Clarice Medeiros, né? Um deles, né? O outro não coloquei, não. Coloquei esse especificamente. Então, gente, tem realmente muita coisa para ser falada, para ser discutida, para ser levantada, né? Que eu acho que uma coisa muito importante que, assim, finalizou, né, a fala da Adri, foi que, assim, dar nome a esse psicológico, né? Porque o que a gente ouve mais falar, né, quando a gente está conversando com grupos, com clubes e com técnicos, principalmente, que não têm tanto conhecimento do trabalho do psicólogo, é assim, o psicológico. Parece que o psicológico é uma pessoa, é um ente, né, que está ali, uma entidade, que é o psicológico, que além de ser uma entidade, não diz respeito a ele, né? Então, ele se afasta do problema, que na verdade está ali totalmente envolvido, né? Então, o técnico, como toda a equipe, tem atravessamentos aí
né, na questão do atleta. Então, muitas vezes é difícil, né, Adri, conscientizar também a equipe técnica, e principalmente o técnico, de que ele também pode ser o responsável, ele também pode estar contribuindo para essa questão, para essa descompensação, porque assim, ele é um elemento ali, né? Ele é uma peça ali do quebra-cabeça, né? E às vezes ele não quer se envolver com isso, como se o psicólogo fosse dar conta de resolver tudo aquilo com o atleta e ponto final, né? Isso que você falou, Rê, assim, só para fechar, dentro até do que eu venho pesquisando, que é o clima motivacional, o técnico, ele é exatamente isso que a Rê falou, assim, ele é o que vai promover ou não um clima, ou deveria, né, promover um clima, um ambiente motivacional para o seu atleta. Então, o técnico que tem esse conhecimento, que a gente usa o termo hoje em dia de ambiente de empoderamento e desempoderamento. Então, o técnico que empodera os seus atletas, ele tem mais chances de conseguir exigir, ou não é nem exigir, né, mas de ter da sua equipe o máximo de rendimento, né, num ambiente que seja realmente favorável, né, não um ambiente somente de estresse, né, enfim, de exigência e de cobrança. Então, ele é uma figura central para isso que ela está falando, né? Então, é um trabalho para a gente também, né? De quase que educacional, né? Psicoeducativo. Mas, enfim, eu espero que tenha conseguido minimamente, apesar de não ter mostrado todos os slides, mas eu falei que eu falo pra caramba e gosto do que eu faço, então eu acabo perdendo mesmo. Mas acho importante, assim, passar aquilo que eu falei, né? Minha preocupação de trazer a parte prática. E fico aí à disposição para agradecer de novo, Rei, te dar parabéns novamente. Vou te dar parabéns de novo à noite, tá? São bem-vindos. E agradecer aí seus alunos, viu, pela presença e participação. Tá bom? Pessoal está pedindo aqui, Adriana, se for possível, não sei se você geralmente disponibiliza os slides, mas a Adriana colocou aqui, gente, no chat, todos os contatos dela, da Superge, a Bepex, do Instagram, do site oficial, lá tem um monte de coisa também que vocês podem pesquisar, podem perguntar, enfim, o site, então, é um universo, assim, de informações, vocês vão ter muita coisa bacana lá. Verdade. Então, acho que daí, do site, das próprias instituições que a Adriana colocou aqui, já dá para vocês, assim, pegarem muita coisa, muito material bom, científico, relação da prática com a teoria, né, que eu acho que é uma das coisas que a gente sente mais falta ao longo do percurso acadêmico, né? E a Adriana pôde trazer aqui para a gente hoje, assim, a excelência da experiência dela, que para mim, eu sou, assim, fã suspeita, e, assim, na verdade, para mim é muito, muito gratificante, porque, assim, eu sei, Adri, que assim, é super difícil você ter um momentinho aí na sua agenda para poder estar atendendo ao meu pedido, né, para poder estar aqui com a gente, com os meus alunos, e você vai estar hoje à noite também, então, assim, te agradeço muito. Prazer, imagina, um prazer. Com você nunca vai ser não, então eu dou meu jeito. Mas obrigada, gente. Obrigada, Adri. Obrigada pelos comentários aí, obrigada, Rei, pelo convite, tá? E nos vemos mais tarde. Tchau, joia. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Bom dia aí. Beijo grande, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Adri. Então, só para a gente finalizar, né? A Adri, ela realmente, né, tinha que encerrar agora, às 12 horas. Ela, acho que foi bacana, porque ao longo, né, da própria explanação dela, ela foi falando muita coisa da prática, né, foi também colocando aqui os comentários, foi fazendo as considerações sobre os comentários aqui do chat. Então, eu penso que o que ficou de dúvida é porque realmente não deu tempo para abordar, né? Porque tudo que estava aqui no chat eu fui passando para ela e ela foi comentando ao longo da fala dela, à medida do possível. Então, assim, como eu disse para ela, vou dizer para vocês,
eu sou suspeita, porque eu sou muito fã, né, da Adriana, além de tudo, amiga pessoal, então eu acho que ela tem, assim, um percurso profissional de excelência, e, enfim, eu recomendo que vocês acessem, né, a página, as redes sociais dela, acompanhem ela, sigam, né, entrem no site, porque tem bastante coisa interessante. Tá joia? Eu vou encerrar, né, a gravação aqui. Depois dessa gravação, ela vai ficar lá no meu canal no YouTube, como vocês já sabem, né? Quando a gente faz alguma aula aqui pelo Teams, a gente sempre deixa lá a gravação no YouTube, tá? E seria importante, né, como eu falei no início do nosso encontro de hoje, que vocês registrem, né, pontos importantes, pontos significativos que vocês foram ouvindo, né, na fala da Adriana, porque a gente pode fazer uma atividade, né, com essa palestra posteriormente, tá bem? Então, quem não pôde assistir, né, online nesse momento, vai ter acesso à gravação, né, como todas as outras aulas têm, tá? Vocês podem também reassistir, eu acho que vale a pena, tem muita coisa bacana para anotar, muita dica, né? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra questão. Provavelmente, pessoal, eu vou estar lançando, sei que vocês devem estar curiosos e ansiosos pelas notas também, mas eu vou lançar, acredito que até amanhã cedo eu consiga fechar o lançamento das notas, tá? E aí, na próxima semana, a gente já vai falar também da nossa A2, tá? Então, fiquem atentos para que a gente possa, né, semana que vem a gente já vai falar sobre a A2, e até amanhã eu penso que eu consigo, eu falo até amanhã porque amanhã é dia 25, né, mas a gente sabe que o prazo de lançamento no Sistema Universos é até o dia 26, mas eu vou procurar tentar fazer esse lançamento amanhã, tá? Que amanhã é um dia que é um dia bacana para eu conseguir fazer isso. Tá bem, pessoal? Então, agradeço muito a participação de vocês, a presença, tá? Foi maravilhoso. E se alguém talvez quiser assistir na turma da noite, também eu vou mandar para a Evelyn depois o link da turma da noite, se alguém também tiver interesse, né? Vai ser basicamente a mesma temática, mas como é um papo livre, é possível que a gente fale de outras coisas também, né? De acordo com as perguntas que forem colocadas no chat, mas vocês fiquem à vontade, tá joia? Um beijo grande para vocês e uma ótima semana. Vou encerrar a gravação, foi ótimo, foi muito bom, né? Também adorei. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.